terceira ou a quarta vez que eu venho. E o meu pai me pediu para falar alguma coisa da Bíblia sobre mãe. E para ser sincera, eu nunca tinha pregado, nunca preguei sobre esse tema específico, né? E aí eu escolhi uma mãe da Bíblia, o nome dela é Ana, e ela tem algumas coisas bem legais assim para nos ensinar. Só que eu vou abrir a palavra de Deus e sempre antes de abrir, né, a Bíblia, eu gosto de fazer uma oração. Então, se você puder fechar seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada porque aqui estamos e que o Senhor possa estar aqui entre nós, o Teu Santo Espírito, que eu possa ser um instrumento em Tuas mãos. Fica conosco, abre os nossos ouvidos, os nossos corações, para que a gente possa entender qual é a Tua vontade. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou ler uma passagem que está em 1 Samuel, capítulo 1. E eu vou pedir para que você acompanhe a leitura comigo. Samuel capítulo 1, versículo 1 a 18. Havia um homem chamado Eucana. Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha nenhum. Todos os anos, Eucana e suas famílias faziam uma viagem até o templo em Siló, a fim de adorar ao Senhor dos céus e oferecer sacrifícios a Ele. Os sacerdotes que estavam de serviço nesse templo eram os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício a Deus, ele comemorava o acontecimento feliz, dando presentes a Penina. Além disso, dava presentes também aos filhos dela. Embora ele amasse muito a Ana, ele só podia dar a ela um presente, porque o Senhor fez com que Ana não tivesse filhos. Acontece que Penina piorava a situação, porque fazia muita coisa para deixar Ana irritada pelo fato de Deus não lhe permitir ter filhos. E de todos os anos era a mesma coisa. Penina caçoava de Ana e a provocava quando iam a Siló. Por isso Ana chorava muito e não tinha nem vontade de comer. O que está acontecendo com você, Ana? Perguntou o marido. Por que você não come? Por que você está tão triste pelo fato de não ter filhos? Ter a mim como marido não é melhor do que ter 10 filhos? Certo dia, após a refeição da tarde, quando ainda estavam em Siló, Ana foi ao templo. O sacerdote Eli estava sentado no seu lugar de costume, ao lado da entrada. Ela estava sentindo uma profunda angústia e chorava amargamente, enquanto fazia uma oração ao Senhor. Ana fez esse voto: Senhor dos céus, se olhar para o meu sofrimento e responder a minha oração, dando-me um filho, então eu darei esse filho de volta ao Senhor. Ele será seu por todos os dias da sua vida. Eli percebeu que a boca de Ana se mexia enquanto ela orava em silêncio, do fundo do coração. Porém, ele não ouvia som algum. Então ele pensou que Ana estivesse embriagada. Era preciso vir aqui no templo embriagada? Perguntou o sacerdote. Afaste-se desse vício. Por favor, Senhor, respondeu ela, não estou embriagada, estou muito triste, isso sim, e estava abrindo meu coração diante do Senhor. Por favor, não pense que sou apenas uma mulher embriagada. Oro assim por sofrer grande preocupação e aflição. Nesse caso, disse Eli, tenha bom ânimo, levante-se, vá em paz, e que o Senhor de Israel conceda a você o que você pede, seja lá o que for. Ó Senhor, muito obrigada, Ana respondeu. Ela voltou feliz e começou a se alimentar de novo, e a tristeza desapareceu do seu rosto. Aqui na história de Ana, o contexto, né? Naquela época, o povo de Israel era o povo de Deus, o povo separado que Deus havia separado para que esse povo em especial pregasse a mensagem de Deus. E naquela época havia muita poligamia, havia uma crise espiritual muito grande, e o povo de Israel ele era muito, como que eu posso dizer, muito ingrato com Deus. Deus ia, atuava, agia no meio deles, eles se voltavam para Deus, faziam o que era certo. Passava um tempo, eles não queriam mais saber de Deus e faziam tudo errado. E o contexto que essa mãe, né, a Ana, vive, é um contexto de completa apostasia espiritual. As pessoas não estavam querendo saber de Deus mais. Havia uma crise espiritual, tanto que aqui na Bíblia fala que Eucana tinha duas mulheres. E isso nunca foi vontade de Deus, né? Você só pode ser casado com uma mulher. Então, naquela época, os valores de Deus, os valores cristãos, estavam totalmente esquecidos. E nesse contexto havia essa mulher, Ana.
ter filhos, ela era estéril. Só que ela queria, do fundo do coração dela, o projeto de vida dela, o sonho de vida dela, era ter um filho. E aí eu separei aqui 8 lições que a gente pode aprender com essa mulher. A primeira lição é que ela orou a Deus numa época hostil e que os valores de Deus estavam esquecidos. Ninguém mais tinha o costume de ter contato com Deus, mas mesmo assim, Ana, por estar tão angustiada, por conhecer quem era Deus, ela foi ao templo e fez um pedido ao Senhor. Ela buscou a Deus quando ninguém aí naquela época fazia. A segunda lição é que Ana orou mesmo sofrendo opressão de sua rival. Eu não sei se vocês prestaram atenção aqui no trecho, e a Bíblia fala que Eucana tinha 2 mulheres. Uma era Ana e a outra era Penina. Só que Penina infernizava a vida de Ana. Pensem comigo, imagina você ter o seu marido e na sua casa você tem que dividir a sua casa com uma outra mulher. E além disso, de você ter que dividir a sua casa e o seu marido com uma outra mulher, você ainda carrega um problema. Você não pode ser mãe, e ela é mãe. E ela ficava o tempo todo instigando e implicando com Ana pelo fato de Ana não ter filhos, não ser mãe. E aí era uma casa onde havia competição, onde havia briga, onde havia discórdia, onde havia comparação, onde havia tristeza, solidão. Imagina o quanto Ana se sentia triste naquela situação. Por que a segunda mulher do meu marido tem um filho e eu não? Era esse o contexto que ela vivia. E mesmo diante dessa opressão de Penina, ela decidiu buscar a Deus. A terceira lição é que Ana orou mesmo sendo desencorajada pelo seu marido. A Bíblia também fala que o que acontecia com Ana? Ana entrou num estado de depressão profunda, porque a casa dela não era um local legal de se morar, porque ela dividia ali a sua casa, o seu marido, com Penina, e Penina era uma pessoa completamente, assim, não cristã, porque eu acho que uma pessoa que é cristã, ela não vai viver infernizando a vida do outro. Então, e além disso, ela ainda tinha dor de não poder ser mãe, de não ter o sonho realizado. E parece aqui, pela palavra de Deus, que Eucana, o marido dela, não entendia o desejo que ela tinha de ser mãe. E o que a Bíblia fala? Ana andava, digamos assim, pelos cantos, triste, desanimada, porque ela vivia num contexto ruim, num contexto triste. E aí Eucana vira para Ana e fala assim: mas mulher, por que você anda tão triste, tão desanimada? Eu amo você, eu cuido de você. E aqui fala que eu não sou melhor do que 10 filhos. Ele ainda usa essa comparação. Você tem tudo aqui, por que você anda tão triste por causa de um filho? E a gente vê aqui que Eucana não entendia a dor daquela mulher. Ele achava que Ana já tinha tudo. E a Bíblia fala que ele amava muito mais a Ana do que a Penina. Mas ele não entendia o desejo que essa mulher tinha por ser mãe. E mesmo sem ele encorajar ela em oração, sem ele chegar e falar assim: tá bom, Ana, você quer muito ter um filho? Então vamos buscar Deus juntos, vamos pedir a Deus. Ele nunca fez isso. Então ela buscou a Deus, mesmo não tendo o apoio na própria casa, o apoio do seu próprio marido. Imagina, a rival dela a provocava o tempo todo e o marido não a apoiava, não a encorajava. Esse era o contexto de vida daquela mulher. A quarta lição é que Ana creu em Deus mesmo antes de ver as circunstâncias mudadas, mesmo antes de atingir a sua bênção. Aqui, quando eu li no versículo 18, a Bíblia diz que Ana falou para o Senhor: Senhor, quando o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo ao Senhor. Eu vou dar esse filho a ti e ele vai viver nos teus caminhos para o resto da vida dela, para o resto da vida dele. E eu te pergunto, Ana, quando fez essa promessa a Deus, ela já tinha o filho nos braços? Ela já estava grávida? Não. E o que a atitude de Ana me mostra e nos mostra? Que ela teve fé. E o que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1, responde: o que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando e a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Eu acho esse verso muito bonito porque ele diz que a fé é a certeza. Fé é a certeza de que o que nós esperamos
aguardando. Aquela mulher entregou o seu pedido a Deus e falou: Senhor, o Senhor vai me conceder esse filho. E o que a palavra de Deus diz? Que quando ela chegou ao templo, ela orou, e a Bíblia diz que ela estava tão angustiada. Se coloque no lugar dessa mulher. Você que é mãe, tem o seu filho e tudo mais. Imagina se você quisesse muito ter filho e você não pudesse ter por causa de uma doença, por causa de uma esterilidade. Além disso, essa mulher sofria opressão dentro da própria casa. Ela estava muito angustiada, ela não aguentava mais aquela situação. E o tempo todo, a outra mulher do marido dela a instigando, a irritando, a provocando. Olha o sofrimento dessa mulher. E mesmo assim, sozinha, ela vai ao templo e ora. E a Bíblia diz que ela orava de uma forma tão fervorosa que nem saía palavras da boca dela, ela só chorava. E quando Eli, que era o sacerdote da época, viu aquela mulher ali no templo só chorando, a Bíblia diz que ele achou que ela estava embriagada. De tamanha angústia que havia naquela mulher. E aí a Bíblia diz que ela faz a oração, ela decide e faz a promessa de que entregaria o filho ao Senhor. E a Bíblia diz que ela sai de lá feliz. Aqui no versículo 18, a palavra de Deus fala: Ana voltou feliz e começou a se alimentar de novo, e a tristeza desapareceu do seu rosto. Por quê? Porque ela sabia nas mãos de quem ela havia entregado o pedido dela. Ela sabia que ela podia confiar em Deus, porque Deus estava tomando conta da causa dela. E quantas vezes isso não acontece na nossa vida, não é mesmo? Independentemente de qual seja a sua crença, a quem você pede, a quem você procura no seu pedido, no seu momento de angústia, de solidão, quando você tem fé, como diz a palavra de Deus, que fé é a certeza, você ora, você entrega e você descansa. Aqui diz que Ana vivia sem se alimentar, vivia triste, cabisbaixa pelos cantos. Mas ela foi ao templo e com toda a força do seu coração, ela entregou nas mãos de Deus e ela saiu de lá alegre. E eu repito, ela não estava com os filhos no braço ainda. Um dos maiores exemplos que a gente pode ter dessa mulher é a fé que ela teve. A quinta lição é que Ana consagrou o filho ao Senhor antes mesmo dele ser concebido. Ela não fez o pedido a Deus, o filho nasceu e ela foi lá e fez a promessa a Deus. Ela entregou o filho a Deus antes mesmo do filho nascer. E o que isso me fala? O que isso me diz? Isso me diz que Ana entendeu que os filhos, eles não são nossos. O filho que você tem, ele veio de quem para você? De Deus. Antes do seu filho ser seu filho, ele é filho de Deus. Sabe o que Deus faz? Ele empresta o seu filho a você. E ele fala: mãe, a responsabilidade agora é sua. Você vai cuidar dele por mim. Mas antes dele ser seu, ele é meu. Fui eu quem criou. Fui eu quem enviou ele para você. Ele é meu. O seu papel é de cuidar. Ana entende isso. Ela queria muito ser mãe. Mas ela entendeu que antes daquele filho ser dela, ele era de Deus. E é por isso que ela entrega esse filho que nem havia nascido ainda ao Senhor. E ela fala: Senhor, quando o Senhor cumprir o meu sonho, quando o Senhor me der um filho, eu vou dedicar esse filho ao Senhor. E aí o que será que acontece? Será que Ana conseguiu de fato realizar o sonho da vida dela? Aqui, a partir do versículo 19, nós vemos qual foi a resposta, para toda essa situação. A família inteira se levantou bem cedinho na manhã seguinte e foi ao tabernáculo adorar o Senhor uma vez mais. Depois voltaram para casa. Quando Eucana deitou-se com Ana e o Senhor se lembrou dela. E passado o devido tempo, ela teve um filho e deu a ele o nome de Samuel, que significa pedido a Deus, porque conforme ela disse, eu pedi ao Senhor.
No ano seguinte, Peninha e os filhos dela fizeram uma viagem anual ao tabernáculo, desta vez sem a companhia de Ana, pois ela disse ao marido: vamos esperar até que o menino esteja desmamado, e então o levarei ao tabernáculo e o deixarei lá para sempre. Está bem, faça como você achar melhor, concordou Eucana. Seja feita a vontade do Senhor. E assim ela ficou em casa até que o menino desmamou. Prestem atenção. Então, apesar do menino ser ainda muito pequeno, Ana o levou ao templo em Siló. Levou também um novilho de 3 anos, que era ponteirinho, para o sacrifício, uns 30 e poucos litros de farinha e um pouco de vinho. Depois dos sacrifícios, levaram o menino a Eli, o sacerdote daquela época. Senhor, lembra-se de mim? Perguntou Ana ao sacerdote. Eu sou aquela mulher que esteve aqui aquela vez orando ao Senhor. Eu pedi ao Senhor que me desse esse filho, e ele atendeu ao meu pedido. Agora eu o trago como se eu o estivesse devolvendo ao Senhor, por todos os dias em que ele viver. Assim ela deixou o menino ali, no templo, para servir ao Senhor. Vocês conseguem entender o que aconteceu aqui? E aí, a gente já pode ir para a 6ª lição. Ana cumpriu sua promessa com Deus. E aqui tem uma questão muito interessante. Lembra que eu falei que o contexto espiritual daquela época era um contexto não muito legal? As pessoas não estavam mais adorando e servindo a Deus da forma como deveriam. Inclusive, o sacerdote Eli. A Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 2:12, ora, os filhos de Eli eram homens maus que não amavam ao Senhor. Prestem atenção nessa questão. E aí, quando a gente entender isso, a gente vai admirar ainda mais a atitude de Ana. Naquela época, a apostasia espiritual era muito grande. Eram poucas as pessoas que serviam a Deus da forma correta. A apostasia era tão grande que a própria apostasia chegou dentro do templo. Eli era um homem velho, já muito idoso. Os filhos dele ajudavam nas tarefas do templo. Eram quase um sacerdote ali com o pai. Só que a própria palavra de Deus diz que os próprios filhos de Eli não eram exemplo de cristãos. Eles estavam ali no templo, servindo, entre aspas, ao Senhor, mas mesmo assim fazendo tudo errado. E sabe o que Eli fazia? Ele não ligava para o que os filhos deles estavam fazendo. Ele não defendia a Deus corretamente. Eli apoiava todos os erros que os filhos deles cometiam. Eles eram pessoas espirituais, líderes espirituais, e que não seguiam a vontade de Deus. E sabe o que a Ana fez? Mesmo diante desse contexto, mesmo Eli sendo um homem que não estava 100% temente a Deus, ela foi capaz de pegar o filho dela, ainda pequeno, como a Bíblia diz, e entregá-lo ao Senhor. Sabe o que a Ana fez? Você que é mãe. Sabe o que a Ana fez? Ela pediu a Deus o filho. Ela fez uma promessa a Deus. Deus deu o filho a ela. Ela poderia olhar para Deus naquela situação e depois de ter o seu filho tão querido, tão amado nos braços, ela poderia dar uma desculpa para Deus. Ela poderia falar assim: Senhor, olha só, Eli é um sacerdote doido, que não está nem aí para nada mais. Os filhos dele não são exemplo nenhum. Eles estão fazendo coisa errada dentro do próprio templo. Eu não vou entregar o meu filho a esses bando de homem doido. Ana poderia fazer isso. Só que ela não fez. Ela pegou Samuel, pequeno, e mesmo assim levou essa criança ao Senhor. E se vocês perceberem, Ana não morava ali em Siló. Ana morava muito distante da onde ficava aquele templo. Ana fez um pedido a Deus, fez uma promessa. Deus deu
que Ana queria era o quê? Um filho. E quando Deus dá o filho para ela, o que ela faz? Ela dá esse filho para Deus. Ela poderia falar assim, eu não vou dar. É meu filho. Eu não vou me separar do meu filho. Eu não vou entregar o meu filho para esses homens desobedientes. Eu vou cuidar dele. Eu vou educá-lo. Eu vou ficar perto dele. Mas ele não fez, porque ela decidiu cumprir a promessa que ela havia feito a Deus. E como eu falei, quando Ana entrega Samuel a Eli, Ana sabia que ela só veria aquele menino uma vez por ano. Imagina, você querer tanto um filho, Deus te dá, e você ter que se separar dele assim. Essa era o tamanho da fé dessa mulher. Mas sabe por que ela agiu dessa forma? Porque ela entendeu que Samuel, antes de ser dela, Samuel era de Deus. Então ela apenas devolveu aquela criança a Deus. Ao longo da história, Samuel cresce, ele morre, os filhos dele morrem, e Samuel foi um profeta responsável por trazer o povo de Deus aos caminhos novamente. Samuel, filho de Ana, foi um dos maiores profetas daquela época. Ana ganhou um filho e Deus ganhou um sacerdote de valor. Porque Eli e os filhos faziam um monte de confusão ali na casa de Deus. Mas Samuel, desde pequenininho, ele era um menino, um homem consagrado. E ele foi o responsável por curar a maior parte da apostasia que havia naquela época. Depois que Samuel cresceu, que ele virou de fato um profeta, a Bíblia fala que Deus fez grandes maravilhas através daquele menino que aquela mãe foi capaz de entregar ao Senhor. E se Ana não tivesse feito aquilo? E se Ana não tivesse cumprido a promessa dela? Quantas vezes a gente não cumpre as promessas que a gente faz a Deus, ou seja, a quem você busca, a quem você crê? Quantas vezes? Na hora que a gente quer a bênção, a gente promete, a gente chora, a gente grita, a gente diz que vai dar tudo a Deus. Mas quando Deus nos dá, na maioria das vezes a gente se esquece dele. A gente dá desculpa a Deus. Ah, não, Senhor, tá bom, olha, eu prometi, mas não vai dar, não. Eu não poderia ter feito isso, Senhor, eu prometi, Samuel, Senhor, mas eu não consigo me separar do meu filho. Me desculpa, Senhor, eu fiz essa promessa, eu estava atordoada, eu não sabia nem o que eu estava pedindo. Me desculpa, mas eu não vou cumprir essa promessa. Ana não fez isso. Imagina você como mãe, você largar o seu filho num templo, numa igreja, para um sacerdote desobediente cuidar do seu filho. Imaginem a dor dessa mulher. Ana via o seu pequeno filho uma vez por ano, que era quando a Bíblia diz eles iam até o templo para adorar. Era uma festa religiosa, né? Uma vez por ano, aquela mãe tinha contato com seu filho. Tudo porque ela fez uma promessa a Deus, ela decidiu cumprir a promessa dele. E às vezes eu olho para mim e falo assim, eu jamais teria a mesma atitude que Ana. Porque eu faço promessas mínimas a Deus e muitas vezes eu não cumpro. Eu não tenho a capacidade de cumprir. Imagina entregar o meu filho assim. Mas essa mulher fez. E há outras duas lições muito interessantes na vida dela. Ana se alegra em Deus e não em Samuel. Isso aqui me chama muita atenção. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1, diz assim: essa foi uma oração que Ana fez depois de Samuel já ter nascido e depois de ela já ter entregado Samuel lá no templo. Esta foi a oração que Ana fez. Quanto me alegro no Senhor. Quanta força e bênção Deus tem me dado. Agora tenho uma resposta para os meus inimigos, porque o Senhor me salvou do meu problema. Quanto me regozijo e quanto me alegro no Senhor. Ana diz que a alegria maior da vida dela não era em Samuel,
A maior alegria da vida de Ana era em Deus. Ana queria muito ser mãe. O sonho da vida dela era ser mãe. O sonho da vida dela era ser mãe, mas a sua maior alegria não estava ali na maternidade, não estava ali em Samuel em si. A sua maior alegria estava em Deus. A maior alegria dela estava em Deus. E sabe por que ela agia dessa forma? Mais uma vez, porque ela entendia que os filhos são bênçãos de Deus, mas eles não são substitutos de Deus. Os filhos são bênçãos de Deus, mas eles não são substitutos de Deus. E aí, cuidado para não transformar o seu filho num ídolo. Porque o ídolo da sua vida, ele é e tem que ser Deus. Você só tem um filho porque Deus te entregou. A maior responsável para o seu filho, o maior responsável não é você, é Deus. Então a sua maior alegria na vida, por mais que você ame o seu filho, por mais que você deseje ser mãe, a sua maior alegria não é a maternidade em si. A sua maior alegria deve estar em Deus. Cuidado para não transformar seus filhos em ídolos. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Ninguém. Deus te deu um filho. Se ele quiser tomar agora, ele vai fazer. Porque a responsabilidade maior é de Deus. E aí, para terminar, eu termino com a 8ª e última lição, através da vida dessa mulher. Ana recebeu de Deus muito mais do que pediu. Sabe o que aconteceu com Ana? Ela teve Samuel, certo? Deus atendeu o pedido dela, ela teve Samuel, ela cumpriu a promessa, mas olha o que diz aqui em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 18 a 21. Presta atenção. Embora Samuel ainda fosse uma criança, ele era um auxiliador do Senhor e usava um pequeno manto de linho igual ao manto do sacerdote. Cada ano, a mãe de Samuel fazia para ele uma túnica e lhe dava quando vinha com o marido para oferecer sacrifício. Antes de voltarem para casa, Eli abençoava Elcana e Ana e pedia a Deus que desse a esse casal outros filhos que tomassem o lugar destes que eles haviam dado ao Senhor. O Senhor concedeu a Ana 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia, prestando serviço ao Senhor. Vocês conseguem entender o que houve, o que aconteceu na vida dessa mulher? Ela pediu o que para Deus? Um filho. Vamos voltar lá? Na oração que ela fez? Vamos voltar. Senhor dos céus, se olhar para o meu sofrimento e responder a minha oração, dando-me um filho, então eu darei este filho de volta ao Senhor. E o que Deus fez? Exatamente. Ana pediu a Deus um filho. Deus deu um filho e mais 3 filhos e 2 filhos. Consegue entender o que Deus fez na vida dessa mulher? Foi como se Deus falasse: Ana, eu entendo o quanto foi difícil para você deixar o seu filho aqui. Eu entendo a sua dor, o seu sofrimento, mas eu honro a sua fé. Eu honro porque você foi capaz de cumprir a sua promessa. E por causa disso, porque você foi fiel a mim, eu vou te dar outros filhos. Para que você não se sinta tão só. Para que esses outros filhos cumpram de alguma forma a falta que Samuel te faz. Imagina, você vê seu filho uma vez por ano. Irmãos, naquela época não havia WhatsApp. Naquela época não havia chamada de vídeo. Naquela época não havia nada. Sabe o que a Ana fazia? Ela não tinha contato com o filho dela. Ela não sabia se o filho dela estava vivo, se o filho dela estava
mais do que ela pediu na vida dela. E eu termino com um texto de Efésios 3, versículo 20, que é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia. Preste atenção nesse versículo. Agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder está operando em nós e é capaz de fazer por nós muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou imaginar, infinitamente além das nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Deus é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar. É o que a palavra de Deus diz. E foi isso que ele fez na vida daquela mulher. Ana pediu um filho. Com dor no coração, ela cumpriu a promessa que ela havia feito a Deus. Deus deu mais 3 filhas e 2 filhos para ela. Deus fez na vida dela infinitamente mais do que ela pediu. E eu quero terminar dizendo a você uma coisa. O mesmo Deus que agiu na vida daquela mulher, aquela mulher em sofrimento, que tinha o seu sonho ali frustrado. E uma coisa que eu esqueci de comentar. Naquela época, você ser estéril era assim um peso, não só emocional, mas um peso espiritual também. Sabe como o povo daquela época via a esterilidade? Eles viam como um castigo de Deus. A mulher naquela época, ela era feita para procriar, para ser mãe. Se você fosse uma mulher que não podia ter filho, sabe o que as pessoas falavam de você? Deus está te castigando por algum pecado. Impura, Deus está te castigando por algum pecado. Além de Ana viver dentro de uma casa onde a segunda mulher do seu marido implicava com ela, provocava ela, além dela dividir sua casa com outro marido, além dela ter o sonho de ser mãe e não conseguir ser mãe, ela ainda sofria julgamentos da própria sociedade da época. Imaginem, o quanto foi difícil a vida dessa mulher. Imagina você querer uma coisa, a pessoa olhar para você e falar assim: você só está assim porque Deus está te castigando, porque você não merece receber isso de Deus. Era isso que Ana ouvia naquela época. E mesmo assim, Deus atende o pedido dela, ela atende a promessa que ela fez com Deus, e Deus faz infinitamente mais na vida dela. E eu termino dizendo a você que o mesmo Deus que agia na vida da Ana, que agiu na vida de Ana, que deu a Ana muito mais do que ela poderia imaginar, que fez Samuel crescer em sabedoria e graça, é o mesmo Deus que atua na nossa vida hoje. O mesmo Deus que foi capaz de dar mais e mais filhos a Ana, é o mesmo Deus que atua em nós hoje. E eu falo para você, não sei qual é a sua situação de vida, não sei qual é o seu problema, eu não sei o que te faz buscar a Deus, eu não sei qual é o seu clamor, qual é o seu pedido, eu não sei o que você passa. Mas o que eu sei, e não é porque eu sei, eu estou falando da boca para fora, é porque a própria Bíblia, a palavra de Deus diz, é que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais por você e por mim. Mas para isso, a gente precisa se entregar a Ele. Na hora de pedir a Deus, de buscar a Deus, é muito fácil. Você já percebeu que o momento que você está mais forte espiritualmente, eu repito, seja com Deus ou qual seja a sua crença, é o momento que tu está passando por alguma dificuldade? Você já percebeu? Quer buscar Deus de verdade? Deixa alguém adoecer. Quer buscar Deus de verdade? Fica sem emprego. Quer buscar Deus de verdade? Vê alguém da sua família num leito de hospital. Aí tu vai buscar, aí tu vai correr atrás. Mas quando a vida está boa, as mil maravilhas, a gente sequer se lembra de Deus. Ou a gente se lembra bem mais ou menos, sabe? Dando o
Porque muitas vezes nós somos pessoas extremamente egoístas com Deus. Nós só sabemos pedir. A gente pede e Deus, em sua misericórdia, nos concede o que a gente pediu. E sabe o que a gente faz? Na maioria das vezes, a gente não age como Ana. A gente pega a nossa bênção, vira as costas e vai viver a vida. Coloca Deus numa caixinha e vai viver a vida. Aparece qualquer problema na sua vida que você não pode resolver, você tira Deus da sua caixinha e fala: oi, Senhor, tudo bem? Será que o Senhor pode me atender de novo? Sabe por quê? Porque Deus para você não é Deus. Deus é o gênio da lâmpada. Porque você está com problema, sabe a história do gênio da lâmpada? O que acontecia? Esfregava ali a lâmpada, aparecia o gênio. Ah, você tem direito a fazer 3 pedidos. Fazia 3 pedidos, atendia, pronto, acabou. Não é essa a história? Na maioria das vezes a gente trata Deus como o gênio da lâmpada. A gente só sabe pedir, mas a nossa parte a gente não sabe fazer. Eu olho pra mim e eu falo assim: eu acho, porque também não adianta eu chegar aqui, pregar, falar bonito e dizer que eu sou um exemplo de pessoa, um exemplo de cristã, porque eu sou pecadora como todo mundo. Quem sabe até mais do que todo mundo. Eu olho pra mim, Cíntia, me conhecendo quanto eu sou falha, e eu falo: eu jamais, e olha que eu nem sou mãe, eu jamais faria o que Ana fez nessa facilidade que ela fez. Eu poderia até fazer, porque Deus iria operar em mim, mudar o meu coração para que eu pudesse cumprir a promessa que eu fiz. Mas eu olho para a situação e eu falo: olha a fé dessa mulher. Ela perdeu o filho que ela tanto pediu a Deus. Por quê? Porque ela foi capaz de cumprir a promessa que ela fez. Então eu termino dizendo a você que Deus, ele pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós pedimos. Como diz aqui, ele é capaz de fazer infinitamente mais, além das nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Eu não sei o que você pede a Deus, eu não sei o que você busca, eu não sei qual é o tipo de cura, qual é a ajuda, qual é a área da sua vida que você pede para que Deus te ajude. Só que Deus, ele pode fazer infinitamente mais. Ana pediu a Deus um filho. Deus deu filhos e filhas para ela, porque Deus honrou a fé dessa mulher. Quando você receber, do fundo do meu coração, quando você receber aquilo que você pediu a Deus, não vire as costas para o Deus que te deu aquilo. Não seja ingrato a esse ponto. Sabe por quê? Que hoje eu sou uma pessoa que está na igreja, que serve os caminhos do Senhor? Porque eu sei o que Deus fez na minha vida. E quando Ele fez na minha vida, eu falei assim: Senhor, já que o Senhor fez na minha vida, eu vou viver a minha vida para honrar ao Senhor, para falar do Senhor, para contar para as outras pessoas o que o Senhor fez por mim. Eu poderia ter pegado Deus depois que Ele me atendeu, que Ele me curou, que Ele resolveu a minha vida, que Ele mudou a minha vida em todos os sentidos. Eu poderia ter me esquecido de Deus, mas eu não fiz. Eu não fiz porque eu sei o que Deus pode fazer na vida de alguém, porque eu sou um exemplo disso. Eu sou um exemplo disso. Que Deus faz muito mais do que a gente pede a Ele. Então, quando você for atendido por Deus, não vire as costas por quem te atendeu. Não seja ingrato a esse ponto. Ou Deus, Ele é seu pai e melhor amigo, ou Ele não é nada para você. Deus não pode ser o gênio da lâmpada. Ou Ele é tudo, ou Ele é nada. Não adianta só buscar quando precisa. Deus, Ele é pai. Deus, Ele ama a gente. Vocês acham que o coração de Deus não se entristece com a nossa ingratidão? Com a nossa falta de fé?
só te procura quando precisa? Conhece? Você conhece alguém que só te procura quando precisa? É legal isso? E por que às vezes a gente age assim com Deus, que foi quem deu a nossa vida? Ah, mas para você é ruim. Imagina para Deus. Então, Deus te diz hoje, né? Porque eu não digo nada. Sempre que eu prego, eu falo, eu sempre me coloco nas mãos dele. Deus, o que o Senhor quer que eu fale? O que Deus diz é que Deus ele pode fazer infinitamente mais por você. Mas quando ele fizer, não dê as costas para ele. Muitas vezes, e eu termino aqui, muitas vezes a gente vai orar, a gente vai pedir, a gente vai clamar e Deus não vai atender. Muitas vezes. Mas Deus, ele sempre vai responder a sua oração. Só que nem sempre a resposta de Deus vai ser a resposta que você quer. Deus ele tem 3 formas para te responder. Sim, não, espere um pouco. Não venha me dizer, porque eu oro, porque eu busco e Deus não me atende, Deus não me responde. Não existe isso. Deus, ele responde. Sim, não, ou espere um pouco. Na maior parte das vezes, a resposta de Deus não é na hora, não é do jeito que a gente quer, não é da forma que a gente espera. Porque a gente também é tão pecador que a gente, além de só pedir a Deus, a gente ainda pede e exige o que quer que ele faça. Senhor, eu quero um filho, mas por favor, eu quero um filho de olhos verdes, cabelo liso, louro, magro, branco, a coisa mais linda do universo, tá bom? Muitas vezes a gente age assim com Deus. Deus, eu quero isso, mas dessa forma. A gente quer ensinar Deus a ser Deus na nossa vida. É isso que a gente faz. A gente não é Ana, na maioria das vezes, de entregar para o Senhor e falar assim, Senhor, é teu, resolve aí do teu jeito, que eu estou em paz, eu estou de boa e pronto, está nas tuas mãos. Não, a gente entrega para Deus, mas com a nossa mão aqui, ó, querendo puxar. Faz assim, Senhor, faz assim. A gente não entrega, vira as costas e sai. A gente não faz isso. Sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente não tem fé suficiente. Porque quando a gente tem fé, a gente faz como Ana. A gente entrega, vira e vai viver a vida. Porque a gente sabe nas mãos de quem a gente confiou aquele pedido. Nas mãos do Deus que pode fazer infinitamente mais do que a gente pede, do que a gente clama, do que a gente espera. E na maioria das vezes, Deus, ele não vai te dar a resposta na hora. Na maioria das vezes, você vai pedir a Deus milagre. Preste atenção. Você vai pedir a Deus milagre e Deus vai te dar processo. Consegue entender? Você vai pedir a Deus milagre e Deus vai te dar processo. Você vai pedir, Deus, eu quero isso. E você vai orar, você vai chorar, você vai achar que está demorando, você vai achar que Deus não está ouvindo, mas é porque Deus, ele te transforma no processo. Deus, ele pode pegar você, instalar o dedo e falar assim, tá bom, toma o que você quer. Mas na maioria das vezes ele não vai fazer isso, ele vai te dar processo até a sua bênção chegar. Nós não somos filhinhos mimados de Deus. Eu não posso esperar pedir a Deus e receber tudo o que eu quero. Você com seu filho, você dá tudo que seu filho quer? Quando seu filho era um bebê, uma criança, você deixava o seu filho se jogar na frente de um carro porque ele queria fazer? Você deixava o seu filho colocar o dedo numa tomada? Você não deixava. Por quê? Porque não podia, porque não convinha, porque iria machucar. E Deus é o quê? Pai. Se tu que é pai age dessa forma, imagina Deus que é pai, muito mais do que você, primeiramente que você ainda. Então vamos parar de condicionar a nossa fé e o nosso contato com Deus mediante aquilo que Ele nos dá. Ou Deus é nosso amigo, é nosso guia, é nosso protetor, ou Deus é tudo, ou Deus é nada. Deus pode fazer infinitamente mais
por você. Mas tu também tem que fazer a tua parte. Porque também não adianta pedir a Deus e esperar que caia tudo do céu. Ana pediu a Deus e ela fez o que ela podia fazer. Ela fez a parte dele. Então eu termino dizendo, não sei qual é a sua busca em Deus. Não sei o que é que você pede, o que é que você busca. Talvez você se sinta uma Ana aí nesse mundão, né? Pede, 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 pede. Só que você tem que ter uma certeza. Que você não está pedindo e você não está buscando qualquer um. Você está buscando e você está pedindo a Deus. Poderoso para fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar. Esse é um dos textos que eu deixo ali grifado na minha Bíblia. Ana orou muito tempo por aquele milagre, por aquela bênção. Sofreu pra caramba, como a gente falou aqui. Mas Deus deu Samuel no momento certo. Deus deu Samuel no momento certo. E assim é a nossa vida com Deus. Eu também orei a Deus pedindo para que Ele me curasse, me abençoasse anos da minha vida. 3, 4 anos da minha vida. E só depois de muito orar, de muito pedir, foi que Ele me atendeu. Mas nesse período, Ele estava deixando de ouvir, de me atender, de me responder? Não, só não era a hora certa. Então, se eu puder colocar alguma coisa no seu coração hoje, que seja a certeza de que você tem um Deus que está disposto a fazer de tudo por você, que está disposto a atender a sua oração, mas você precisa fazer a sua parte. E quando Deus te atender, por favor, não dá as costas para Ele não. Porque é muito difícil você fazer algo por alguém e você ver que a pessoa não ligou, que a pessoa não te agradeceu, que a pessoa... E por que a gente age assim com Deus? A gente age assim porque muitas vezes a gente acha que nós somos melhores que Deus, que nós somos donos das nossas vidas. Ou a minha vida está nas mãos de Deus e Ele conduz, ou eu estou perdida por aí. Você, sua família, sua vida, seu trabalho, seu filho, seu marido, tudo vem de Deus para você. Eu sou o que eu sou porque Deus permitiu que eu fosse, porque Deus permite que eu seja a mesma coisa com você. Então não vire as costas para esse pai tão amoroso, tão cuidadoso. Você que é mãe, imagina que você ama pra caramba o seu filho. Você daria a sua vida pelo seu filho, eu tenho certeza disso. Deus ama você e seu filho muito mais ainda. Sabe o que a palavra de Deus diz? Ainda que uma mãe viesse do seu filho se esquecer, eu jamais me esqueceria de ti. Acho que é lá em Isaías que está escrito. Ainda que uma mãe pudesse se esquecer do seu filho, eu jamais me esqueceria de você. Eu olho e falo assim, acho que é meio impossível uma mãe se esquecer do filho, né? E mesmo assim Deus fala, mesmo se isso acontecesse, eu jamais me esqueceria de você. Então, para você que é mãe, seja uma mãe espiritual, entregue o seu filho, a bênção que você tem para Deus. Antes de ser seu, ele é dele. Deus só te emprestou. E tu tem uma responsabilidade muito grande, viu? Muito grande. Porque Deus, ele te deu o bem mais precioso dele para você cuidar, para você educar. Olha que responsabilidade. Deus só permitiu, você só tem o seu filho porque Deus colocou ele ali, na sua barriga. Deus escolheu você. E que você, assim como Ana, possa ser essa mãe forte, essa mãe dedicada, essa mãe amorosa. E que você jamais se esqueça
quem é Deus na sua vida. Jamais se esqueça quem é Deus na sua vida. Independentemente daquilo que você passa e pede a Deus, jamais se esqueça quem é Deus. Deus é a base de tudo e deve ser a base de tudo. Nada é nosso. Nada é nosso, nem a nossa vida. Porque eu posso sair daqui, ser atropelado e morrer e pronto, acabou. Nem isso é seu. Então entregue a sua vida, seu filho, sua casa, seu trabalho, seu casamento. O que é seu agora, né? O que Deus te emprestou, entregue para Ele, assim como Ana fez. Samuel cresceu e virou o maior profeta de Israel, por causa da atitude de uma mãe. Uma mãe. Quando eu leio o restante da história, acompanho o restante da Bíblia, eu vejo o quanto Deus usou aquele menino, que com tanta dor aquela mãe devolveu ao Senhor. Mas que bom que Ana agiu assim. E que você possa ter também a mesma fé que aquela mulher teve um dia. Deus pode fazer infinitamente mais. Você pede a Deus um filho, Ele te dá 2, 3, 4. Vai ser agora, Cíntia? Não sei. Porque às vezes você vai pedir milagre e Deus vai te dar processo. Deus é pai, é amigo. Deus não é o gênio da lâmpada. Consegue entender? Eu gostaria de fazer uma última oração, só para terminar. Querido Deus, te agradecemos por estarmos aqui, por tudo o que o Senhor nos ensinou, nos falou agora nessa tarde, que o Senhor nos acompanhe ao longo do nosso dia, em tudo que formos fazer, que o Senhor visite cada coração, cada família. Senhor, eu não sei o que cada um passa, eu não sei as lutas, os problemas, eu não sei aonde cada um precisa ser curado, o que em cada um precisa ser resolvido, mas o Senhor conhece antes mesmo da gente pedir. Antes mesmo da gente orar e clamar ao Senhor, o Senhor já sabe o que a gente precisa, o que a gente vai pedir, o que a gente quer. E nós pedimos para que o Senhor nos dê fé o suficiente para pedirmos e entregarmos ao Senhor e descansarmos. Que o Senhor nos ajude a vivermos e sermos aquilo que o Senhor espera. Temos o Senhor como nosso Pai e melhor amigo. Fique conosco, tenha misericórdia de nós, perdoe a nossa ingratidão, a nossa falta de fé, a nossa lamentação. Perdoe se muitas vezes nos esquecemos do Senhor, mas que o Senhor pode estar conosco, com a nossa família e nos ajudando a sermos pessoas melhores. Nos colocamos em tuas mãos. Obrigada por tudo. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E obrigada.